Quem é você quando Deus não faz o que você quer? Bom, gente, hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tocou muito no meu coração. E eu senti, de vir trazer essa palavra aqui para vocês, compartilhar isso com vocês, porque eu acredito que da mesma forma que Deus falou no meu coração, Ele também pode falar no seu. E claro, para não ficar só nas minhas palavras, é lógico que eu vou ler a Bíblia, gente? E eu quero ler aqui junto com vocês em Números 14, tá? Até o versículo 4. Vamos lá. Os israelitas querem voltar para o Egito. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou e se morresses nesse deserto? E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Para você que esqueceu a história, eu vou relembrar aqui em rápidas palavras. Bom, Deus libertou Israel do Egito, Foi onde ele jogou as pragas, teve as 10 pragas, e teve o Mar Vermelho, e Moisés, e toda aquela história linda e maravilhosa que a gente já conhece. Quando o pessoal estava lá, quando o povo do Egito estava no deserto, muitas coisas aconteceram, mas essa palavra ela me chamou bastante atenção. Por quê? Porque teve um momento que Deus ordenou, que 12 espias fossem para avistar a terra prometida. E aí, o que aconteceu? Desses 10 espias, só 2 voltaram otimistas, que foi Caleb e Josué. Porque naquela terra tinha os nefilins, que eram gigantes, E os outros, que foram, temeram muito aquilo. E já voltaram dizendo que eles não iam vencer, porque tinha os gigantes e tal. E Josué e Caleb, otimistas. E quem vocês acham que o povo deu ouvido? Foi para os 10 que voltaram com notícias negativas, falando que eles não iam conseguir. E foi nesse momento que o povo de Israel começou a murmurar muito contra Deus, falando: por que Deus nos tirou para trazer para cá, para a gente morrer no deserto? Para que Deus fez tudo isso? Por que a gente veio passar, toda essa murmuração? E o que mais me chamou a atenção é que eles ainda queriam levantar outro líder para voltar com eles para o Egito. Gente, isso aqui é muito forte, vocês estão entendendo? E aí, quando eu ouvi isso, eu relembrei isso, eu fiquei chocada. Eu falei: meu Deus, esse povo é muito doido. Porque, caraca, eles presenciavam, entendeu? Eles viam os milagres de Deus a olho nu. Eles viram tanta coisa, o mar se abrir diante deles, de Deus realizar vários milagres. Gente, e aí quando eles souberam de gigantes na terra prometida, que Deus tinha prometido a eles, eles não acreditavam que eles iam vencer. Eles esqueceram de quem tinha levado eles para aquele lugar. Mas aí foi nesse momento que a lapada comeu assim, gostosinho, porque primeiro, gente, antes da gente falar a palavra, o Senhor fala com a gente, E aí foi aonde me veio assim ao meu coração. É diferente hoje em dia? É diferente por acaso com a gente? Gente, não é. Infelizmente não é. Muitas vezes nós passamos por situações em nossas vidas muito dolorosas e circunstâncias que a gente se esquece de quem trouxe a gente até aqui, de quem a gente segue, de quem a gente crê, que é Jesus, que é Deus, o Todo-Poderoso. Nós fazemos isso constantemente. E aí eu fiquei naquela reflexão, gente, com muitas coisas pessoais da minha vida. E claro, que essa palavra veio muito direcionada ao meu coração, devido também ao momento que eu estou passando. Porque assim, quando aconteceu a situação comigo, de primeira, que eu entendi ali que a minha gravidez não estava evoluindo e que não ia pra frente, eu fiquei, abriu várias lacunas na minha cabeça, Tipo assim, cara, por que Deus permitiu isso, Parecia que ia, parecia que ia acontecer. E eu fiquei, nesses questionamentos internos.
Porque eu não queria, foi uma fase que eu fiquei assim muito em silêncio, eu tava quieta, eu não queria conversar porque eu não queria realmente murmurar, sabe? Eu não queria reclamar. Porque dentro de mim eu tava fazendo aquilo, sabe? Eu tava, sabe, sem entender, Gente, eu tava muito mal, sabe? E assim, eu sei que Deus, ele entende nós estarmos tristes, e às vezes a gente se esquece que Deus se entristece junto com a gente, que ele sente a nossa dor. E eu tô falando isso assim, de Deus ter trago, né, essa palavra ao meu coração, não é porque Deus ele queria, sabe, falar assim, você não tem motivo para sofrer, não. Mas é assim, eu focar no que realmente importa, entendeu? Focar em Cristo, focar no que ele já fez, da onde ele me tirou. Eu já passei por coisas, gente, que assim, muitos de vocês nem sequer imaginam. Eu já passei por coisas que eu tenho 33 anos e coisas assim que você fala, cara, não é possível. Mas eu já passei. E eu sobrevivi. E Deus estava comigo em todas as situações. Então não seria diferente agora. E assim, Deus com toda a paciência, com todo o amor, ele, sabe, ele falou comigo, sabe? Ele me levou essa palavra, porque ele não queria que eu fechasse o meu coração como o povo de Israel fez. E querer voltar para onde ele já me tirou. Porque assim, nós temos que nos lembrar sempre que as aflições que nós passamos não definem quem a gente é, né? É muito diferente a gente passar aflição sem Deus e passar aflição com Deus. Eu ainda estou no processo, gente, mas eu posso falar para vocês com toda certeza. Em muitos momentos eu senti como se eu não estivesse levantando pelas minhas forças, como se eu estivesse morta. Eu sei que é pesado, mas assim, como se eu estivesse morta e eu estava levantando e reagindo e fazendo as coisas pela força de Deus que nem era minha. Porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, você é forte, você não é forte. Hoje, com essa situação que eu tô vivendo, eu falo assim, cara, eu não sou forte. Nem um pingo. Eu vivo pela força de Deus. É Ele que me sustenta, é Ele que me ajuda. E Deus, ele estava disposto a fazer tudo isso pelo povo de Israel. Sabe? Deus, ele foi... Muita gente tem uma visão de Deus assim, caraca, Deus foi duro, Deus foi isso, foi aquilo. Mas, cara, se você for realmente estudar e ir a fundo a palavra, você vai ver que Deus é um Deus super amoroso, sabe? Super atencioso. E ainda que a gente reclame, né? Igual o povo no deserto reclamou. E aí não quero só maná, que eu quero carne, eu quero isso. E toda vez, poxa, saímos do Egito. Cara, lá no Egito eles comiam resto, comiam cebola, comiam não sei o quê. E assim, queria voltar, sabe? E muitas das vezes na nossa vida, quando nós passamos problemas e estamos vulneráveis, é um momento que o inimigo se aproveita para poder falar assim, você não é amada, Deus não te ama, por que isso está acontecendo com você? A Bíblia fala que no mundo viveríamos aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque ele já tinha vencido o mundo. Então, o que isso significa? Que você venceu o mundo, eu e você? Não, foi Cristo que venceu e ele vive em nós. Então, a nossa força não é nossa. A partir do momento que nós falamos, Senhor, toma as rédeas da minha vida, toma a minha vida, não é sobre você, é sobre o que ele vai fazer sobre a tua vida, né? Então a força vem dele e nós somos um livro que as pessoas estão lendo, que as pessoas estão se inspirando, sabe? E nós precisamos entender o nosso propósito aqui na Terra, que não é só sobre nós, sobre aquilo que nós vamos conquistar, não que isso não seja importante, Deus está olhando para todas essas coisas, mas a gente precisa focar naquilo que realmente importa, de verdade. E por mais que a minha situação está sendo muito dolorosa, eu sinto o Senhor me amar e me acompanhar em cada detalhe do que eu estou passando, cuidando da minha vida. Então hoje eu desejo que você, né, seja liberto de todas as amarras, de todas as palavras de maldição, de todas aquelas influências que o inimigo joga sobre você, falando que você não vai vencer, que você não merece, que o Senhor jogue por terra tudo isso e que você e eu não sejamos como o povo de Israel, mas um povo separado e escolhido e que acredita e confia no amor de Deus.